Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago pra vocês algumas das minhas decepções literárias. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita pra se inscrever pra acompanhar todo o conteúdo aqui do Veda e seja muito bem-vindo. Como eu falei no vídeo de hoje, eu trago pra vocês um pouco daqueles livros que eu li e que acabei não gostando, que me decepcionei com eles. O primeiro que eu vou falar é um que eu não tenho mais aqui, porque depois que eu li eu acabei vendendo a série toda. E foi A Terra das Sombras, o primeiro livro da coleção da Mediadora. Eu tinha os 6 livros e eu tinha muita vontade de ler a série, porque ela é uma das séries mais famosas da Meg Cabot. E aí esse ano eu resolvi fazer a leitura, li inclusive pro desafio Fuxicando sobre Chick-Lit e acabei não gostando do livro, e aí eu desisti de ler a série inteira. Eu acho que na verdade o problema foi que eu demorei muito pra ler a série. Se eu tivesse lido essa série alguns anos atrás, tinha uma probabilidade maior de eu ter gostado, só que agora, quando eu li, eu achei a história meio bobinha, o humor dela não funcionou pra mim, as personagens não me conquistaram, a narrativa não me envolveu. A leitura como um todo, assim, foi muito rápida, a história passou muito rápida, não numa velocidade no sentido de você estar envolvido e quando você vê o livro já acabou, não, mas é que tudo foi muito acelerado. Então não deu tempo da série me conquistar como leitora. Como eu falei, se eu tivesse lido esse livro alguns anos atrás, tinham maiores chances de eu ter gostado. Hoje em dia, infelizmente, acabou não funcionando. Outro livro que também me decepcionou pra caramba, eu também li pro desafio Fuxicando sobre Chick-Lit, só que foi no ano passado, e foi o Alta Sociedade, da Sarah Mason. Eu adoro essa autora porque eu gosto muito de um amor de detetive e de A Vida é uma Festa dela. O Alta Sociedade, ele é uma espécie de continuação de Um Amor de Detetive, porque ele traz aqui a história da irmã da Holly, que é a protagonista de Um Amor de Detetive. A Holly, inclusive, aparece aqui também. Só que esse livro, mesmo que ele tenha altas doses de humor e que em alguns momentos esse humor tenha funcionado, tenha me feito rir, a história não funcionou de jeito nenhum. A protagonista, que é a irmã da Holly, na realidade é como se ela nem fosse a protagonista, porque nem acontece muita coisa com ela, é mais ela envolvida ali nos acontecimentos dos outros. A história realmente não me cativou, eu acho que ficou muito aquém de Um Amor de Detetive. E não que eu fosse esperando o mesmo de Um Amor de Detetive, mas eu esperava uma história tão envolvente, tão divertida e tão gostosa de se acompanhar quanto, e realmente não foi o caso. Tanto que chegou num ponto que até o humor do livro começou a me incomodar, porque eu já tava tão de saco cheio dele que nem o humor funcionou mais. Outro livro que acabou sendo uma tristeza, que me decepcionou bastante, foi o Quem é Você, Alaska, do John Green. Eu tinha altas expectativas com esse livro, gostei muito de A Culpa é das Estrelas. As pessoas consideram, de um modo geral, esse como um dos melhores livros dele, e eu fui com muita sede ao pote e não funcionou. A narrativa não me envolveu, as personagens não me conquistaram, elas não me convenceram, não me agradaram, a trama como um todo acabou sendo meio previsível e sei lá, gente, o livro não bateu, não me emocionou, ele não cumpriu o papel dele. Eu tava tão alheia ao livro, pra vocês terem noção, que quando ele acabou eu não percebi que ele acabou. Eu continuei lendo, eu li a nota do John Green e pra mim era uma continuação, era realmente a história, até que eu percebi que eu tava lendo a nota do autor e que o livro já tinha acabado. Então, infelizmente, Quem é Você, Alaska não funcionou pra mim. Outro livro que eu já falei várias vezes pra vocês que me decepcionou foi Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Eu li Cidade dos Ossos e li Cidade das Cinzas, e aí eu desisti de ler a série porque os dois não me cativaram. A narrativa dele foi meio lenta pra mim, porque como eu não consegui me apegar ali na história, não funcionou. Foi uma leitura monótona, uma leitura meio chata. A história como um todo também não conseguiu me fisgar. Eu achei alguns pontos dela, na época me remeteram a Harry Potter. Não me perguntem agora com detalhes o que foi, porque eu não lembro mais, eu nem lembro mais os detalhes da história. Mas eu sei que quando eu li, várias coisas eu fiz já vi isso aqui em outro lugar. Então, ainda que os cenários sejam bem diferentes, tiveram coisas aqui que me lembraram de Harry Potter, e aí a história também acabou perdendo mais uns pontos, porque ela não me pareceu assim super original, mesmo que, como eu falei, né, a cara dela seja bem diferente de Harry Potter, enfim. Cidade dos Ossos foi um livro também que não funcionou pra mim de forma alguma. Outro que também foi uma grande decepção foi Amante Sombrio, o primeiro livro da série Irmandade da Daga Negra.
As pessoas sempre falaram muito bem dessa série, principalmente na época que eu li. Acho que tinha um alvoroço ainda maior, né, pelos livros sobrenaturais, de vampiros e tal. Hoje em dia já não é tanto assim. Mas eu li esses livros em 2012 e A Mansa Sombrio foi muito decepcionante. Como eu falei, eu não gosto de livro erótico. E esse livro tem uma carga muito grande de erotismo. E assim, eu li até o 6º livro da série. Os outros não me incomodaram tanto quanto esse aqui, porque eu consegui acompanhar mais a história dos outros. Já nesse daqui, a história pra mim foi tão minimizada, ficou tanto ali na questão do romance, da carga erótica, que eu não consegui ver história ali, eu não conseguiu me prender. Então eu fiquei super decepcionada quando eu li, eu até repensei na época, putz, será que eu vou continuar lendo? Os livros são tão grandes. Falei, não, deixa eu dar uma chance. Os únicos que eu não gostei mesmo foram o 1º e o 6º. E os outros, por mais que tenham tido pontos que eu tenha gostado, não foi aquela leitura. Tanto que eu falei, não vou continuar lendo, e parei no 6º livro, não li a partir daí, não pretendo voltar a ler. O último livro que me decepcionou, infelizmente, foi Doce Perdão, da Laurie Nelson Spillman. É a mesma autora de A Lista de Brett. A Lista de Brett é um dos meus livros favoritos. Eu amei completamente a leitura, então eu tava maluca pra ler esse daqui. Mas ele ficou tão abaixo de A Lista de Brett pra mim. Deixou tanto a desejar. A narrativa dele, ela transcorre de uma forma também bastante rápida. Tem momentos aqui que a gente tem saltos cronológicos na história então não sei, deixou tudo muito rápido pra mim, não deu tempo de eu conseguir me envolver com a personagem. Às vezes quando ela tinha algum grande conflito ali, que eu tava começando a me envolver, ia lá e já se resolvia, ou acontecia de uma forma mais acelerada e não dava tempo. E eu acho que a autora cometeu assim um deslize bem grande aqui. Ela trouxe uma temática que é muito importante, que é muito difícil, e ela trabalhou de um jeito que, a hora que eu li, eu falei, eu não acredito que ela tá fazendo isso. Não tem como eu contar pra vocês, porque senão eu dou spoiler. Mas eu fiquei bastante, assim, chateada de ver como ela abordou. Tem questões que ela botou aqui que não se trata de você simplesmente perdoar ou não, que, como eu falei, são bastante sérias. E que eu acho que não dava pra ela ter feito do jeito que ela fez aqui. Então isso me deixou bastante chateada como leitora e por questões sociais mesmo falando, não só pelo livro. Um livro, ele traz às vezes uma compreensão para uma pessoa sobre um assunto que talvez ela não entenderia se fosse de outra forma. Então o autor tem que tomar muito cuidado de como ele vai passar suas mensagens pro leitor. E infelizmente eu acho que ela pecou nesse daqui, e por isso o livro acabou me decepcionando. Bom, contem pra mim quais foram os livros que decepcionaram vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar o curtir de vocês pra ajudar na divulgação. Aproveite também pra se inscrever no canal e acompanhar todas as novidades. Beijos a todos e até o próximo vídeo.